É uma grande alegria conversar com vocês, juventude, que se reúne com a Pastoral da Juventude. Eu sou a Márcia Regina, atualmente coordeno a Escola de Fé e Política, e nós vamos falar um pouco o que é a escola. A escola teve a sua existência em 1991 aqui na Diocese de Ji-Paraná, ainda com Dom Antônio Possamay, e nós somos a primeira escola de fé e política do Brasil. Meu nome é Nilson, sou de Governador Jorge Teixeira, Rondônia. É extremamente importante essa escola, por quê? Porque tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, tudo que foi falado aqui. Nós estamos falando de fé e política. Como que nós vamos viver uma vida católica sem participar da vida social? Como que nós vamos viver a vida que o Papa Francisco pede que nós vivemos sem estar participando do movimento social? Aonde estão as pessoas? Elas estão na sua cidade. É lá que estão os problemas e é lá que a gente tem que resolver. Nós precisamos participar. Na política brasileira, na história brasileira, negar o papel que as igrejas tiveram nesse processo da assistência social é negar a nossa história. Então, na política, a Igreja Católica e as outras igrejas cristãs e outras religiões têm que ser consideradas porque elas cumprem um papel importante socialmente falando. Sou José Clemente Klein, da região de São Miguel do Guaporé. Estamos aqui nessa escola para que nós possamos melhorar de vida, melhorar de ideias. A gente já está ficando velho e vai aprendendo muito. E aqui deu para entender o porquê desse entendimento que a gente nunca procurou a saber. E o jovem, o adulto, todos nós brasileiros, estamos passando numa fase onde que essa escola dá o retorno, essa escola dá a orientação. E por isso eu acho que esse é o verdadeiro, a política que nós temos que adotar no Brasil. A política séria, a política que tem retornos. E nós temos que fazer o seguinte, não pensar que igreja não pode ser fazer política. Precisa. Jesus Cristo já fazia essa política. Então, nós temos que rever os nossos conceitos e fazer com que nós tenhamos no futuro uma política mais séria, uma igreja mais atuante, e nós, por sermos vindos da roça, viemos de outro estado, nós temos que implantar aqui em Rondônia, aqui em São Miguel, uma política mais séria, mais bonita, mais fraterna. É isso que nós temos que entender dessa escola. A Diocese de Ji-Paraná está de parabéns, o povo daqui está de parabéns, e nós temos no estado uma diocese que se preocupa realmente com o cidadão. Sou Domingos Santos, da cidade, município de Espigão do Oeste. Aí volta à primeira etapa da escola, da 14ª etapa da Escola Fé Política. E aí o que a gente espera dessa escola, na verdade a gente veio com o objetivo de resgate histórico de um monte de situações que está acontecendo, e principalmente da vida do cristão, quando ele une fé e política. A Escola Fé e Política em si, ela está fazendo para preparar o cristão para ir para os grandes desafios de uma coisa que está desacreditada e que é a política perigosa, de certa forma. Aquilo já dizia o nosso pastor no começo dessa escola, que foi em 91, que ele escolheu ser essa escola. Ele já dizia isso, que a política está desacreditada e precisa de preparar os cristãos para fazer esse desafio. E a gente está vindo aqui para resgatar isso de novo, junto, para poder fazer com que essa escola atinja, que a gente seja sal, fermento e luz do mundo político, sem perder os princípios da fé, os princípios cristãos e de ser humano. Bom, meu nome
Sou de Vilhena e vim participar da 14ª etapa da Escola Fé e Política, apesar de já ter concluído no ano passado, mas a emoção foi muito grande e a vontade de estar presente aqui, acompanhando novos companheiros que, através do convite que foi feito, eles aceitaram encarar esse desafio e vim participar, buscar conhecimentos para poder, assim, nos unirmos mais e criar mais forças numa caminhada que é de transformação da sociedade. Meu nome é Antônio, mais popularmente conhecido como Pena, já há bastante tempo na militância de movimentos sociais. Eu sou do município de Alto Alegre, dos Parecidos, Rondônia. Eu estou aqui já pela segunda vez, já passei todos os cursos de formações na escola, mas estou aqui na primeira etapa da escola, da 4ª turma da Escola de Fé e Política. Eu espero o que eu espero desse momento? Que essa escola prepare não só a mim, mas como a turma, nós estamos aqui em praticamente 60 companheiros, nos prepare para um embate, né, que está sendo proposto para nós nesse momento que a gente atravessa. Eu creio que é um enfrentamento que se dará no campo das ideias, a princípio, e para esse embate, no campo das ideias, no conhecimento, é primordial. E isso a gente vai adquirir aqui. Espero que a gente adquira isso aqui. Esse momento é um momento de propor. E a gente precisa de dizer para o nosso povo algumas coisas que o povo quer ouvir. E nós temos que estar preparados para isso. Pode ser que às vezes a gente pensa que o que eu tenho para falar é o que o povo quer ouvir, mas às vezes não é. A gente pode entrar em contradições. Né? Mas eu creio que aqui a gente vai estar se preparando para isso. E espero que a gente vai sair daqui pronto para essa briga, né? Nesse confronto de ideias agora. Para então, a partir dessas ideias, é que a gente vai poder fazer uma coisa de concreto mesmo. Né? E aí o que é esse concreto sairá dessa conversa, dessa troca de ideias. Né? Eu tenho uma ideia e o outro companheiro tem outra, e o outro companheiro tem outra, a gente junta isso, vamos para a base, lá nas nossas comunidades, e não é só ali na igreja, na capela, é no campo de futebol, é na associação dos trabalhadores, é na associação de bairro, enfim, onde tiver ajuntamento de pessoas, a gente tem que estar lá, né, preparado para colocar essa conversa. Acho que é isso. Meu nome é Almiro Soares, sou de Ji-Paraná. Estamos fazendo uma análise a respeito da Escola Fé e Política. Eu concluí a 13ª turma, estive por 2 anos participando e discutindo os temas que essa escola propõe, que é principalmente a conexão da fé e com a política. E para mim foi muito proveitoso durante esses 2 anos, todos os ensinamentos que a gente aprendeu. Esta escola ela está estruturada em 6 etapas ao longo de 2 anos. E eu vou dizer para vocês o que nós vamos estudar em cada uma dessas etapas. A primeira etapa, que vai acontecer agora este ano, de 2 a 4 de maio, a gente estuda a identidade do povo brasileiro, onde a gente vai ver o processo histórico de como se deu a Constituição do nosso país. A segunda etapa a gente desenvolve o ensino social da igreja. A terceira etapa, prevista para junho, a segunda etapa. A terceira etapa, nós vamos estudar políticas públicas, com a intenção de promover, de nos capacitar para acompanhar conselhos, acompanhar conferências. É um espaço muito significativo de formação cidadã. Essa etapa, todas as etapas de 2025 já tem data programada e vou deixar aí com vocês, que vai ser em novembro a terceira. As de 2026 ainda com datas a definir, sendo que a 4ª etapa nós vamos estudar o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, sobretudo neste ano da campanha da fraternidade, né? Então, todas as etapas permeiam essa teologia e fraternidade integral.
E a quarta etapa será em 2026, a definir. A quinta etapa, exigências éticas para o agir cristão. E a sexta etapa, espiritualidade e mística. Olá, boa noite a todos. Me chamo Lidiel, sou aqui de Nova Brasilândia, Paróquia Divino Espírito Santo. Boa noite, eu sou a Rafaela, também sou de Nova Brasilândia do Oeste e participo na Paróquia Divino Espírito Santo na Igreja Matriz. Nós fizemos parte da 15ª turma da Escola de Fé e Política e pra gente foi uma experiência, a gente não esperava que seria uma experiência tão boa quanto foi. Pois a gente ficou sabendo através de uns amigos que ia ter o curso, a gente correu atrás de procurar saber, nos inscrevemos, mas não fomos com muito, assim, digamos, entusiasmo, porque a gente tinha uma dúvida, como seria, né? E nessas etapas que a gente participou, uma pena que não foram todas presenciais, algumas foram online, mas as que a gente pudemos estar participando presencial, e tanto as online também, porque a gente troca muitas experiências. Para a gente foi muito gratificante a gente poder estar acompanhando a vida política na nossa fé, né? Porque às vezes a gente fala de escola de fé e política, as pessoas pensam, o que tem a ver política com fé? Mas hoje a política ela está em tudo, está no nosso dia a dia, está no nosso trabalho, em casa, em tudo. E a importância da gente poder viver isso em sociedade, poder trazer as políticas públicas para dentro da nossa sociedade, né? Hoje em dia a gente tem uma falta de jovens muito grande de não se interessarem mais por esses temas, mas é uma importância muito grande a juventude estar participando disso. Tratar de vários temas em sociedade, em agroecologia, para a gente poder também estar preservando o nosso planeta. Então, assim, é um curso com diversas formas de aprendizagens no quesito de fé e política, né? A gente participou, a gente foi presencialmente, tivemos algumas etapas presencial, algumas online, nos reunimos nas online aqui, cada um nas suas cidades, fizemos nossas reuniões, mas assim, pra gente não teve um dia que falar que foi ruim o curso, né? A gente super indica a participação de todos, né, meu bem? Sim. E quem puder, participe, gente, participem, porque realmente é uma experiência única na vida de todos. Nós, como os cristãos que somos, devemos sim nos empenhar em causas políticas, né? Porque isso reflete num bem comum com toda a sociedade. Hoje não adianta eu dizer que sou um católico, que sou um cristão, né? Vamos usar o termo cristão, que é mais apropriado. Não digo nada eu ser um cristão, mas não me interessa por uma causa social, ajudar um próximo, fazer uma coisa por um bem comum, né? E o que vemos hoje é muitos cristãos que olham para o próprio bem, mas não olham para o bem comum da sociedade, em questão de saúde pública, saneamento, o bem zelar com toda a sua comunidade. E a gente tem que buscar isso, um bem comum com a comunidade. É poder ajudar em formas que seja se candidatando nas eleições, aí, buscando cargos políticos para poder fazer diferença, fiscalizando também os nossos políticos hoje, porque a gente pode não se envolver na política, mas é nossa obrigação como cristãos se envolver nessas causas, né? Quer falar alguma coisa, não? Existe um preconceito muito grande quando a gente fala fé e política, mas principalmente assim, as pessoas não compreendem a importância da política, não apenas a política partidária, mas também a parte principalmente, né, das políticas públicas, que é muito trabalhado dentro da escola, para o meio cristão. Então, assim, a política, ela anda lado a lado com a fé. Não tem como a gente falar, não tem como falar em política, na fé e misturar as coisas. Então, assim, existe um preconceito pela não compreensão da importância, né, para nós como um todo. Bom, eu me chamo Marcílio César, da cidade de Alto Alegre dos Parecis. Eu vim aqui no curso Fé e Política para me informar mais sobre esses dois aspectos, fé e política, me aprofundar mais sobre este conhecimento e ver a unção então da fé e política, como que elas se interligam, e saber mais sobre a história do nosso país Brasil, suas subdivisões aqui do estado, a história de como realmente se formulou o país Brasil, e também sobre a história aqui do nosso estadão de Rondônia, aqui. Então quero ficar mais com o meu conhecimento mais expansivo possível sobre esses aspectos.
Clóvis Ferreira Prado, da cidade de Vilhena, e na política, mas abriu para mim um espaço de conhecimento através das assessorias que participaram durante a Escola Fé e Política, que tirou muitas dúvidas que eu trazia, e principalmente um conhecimento melhor de como é feita a política no Brasil. Eu tinha uma outra visão, achava que era muito fácil de quebrar barreiras existentes. E vi que não é fácil, então a gente tem que estar inserido, acompanhar e viver um pouco da política no nosso dia a dia, para que a gente possa, num futuro, quem sabe, ainda não é muito próximo, mas no futuro, a médio prazo, a gente possa ter uma melhora e uma qualidade de vida melhor, vinda desse trabalho, dessa formação de pessoas em política. Não deixar a política na mão de poucas pessoas, pessoas que não se interessam para o bem comum, pessoas que não querem a melhoria de vida para as outras pessoas. Eu sou da Sila, lá de Jaru. Então, assim, a gente vai levando bastante coisas, conhecimentos, coisas novas. A gente conhece muita coisa, mas cada dia que a gente vai aprendendo mais, vai tendo mais conhecimentos e a gente convidar mais pessoas para participarem. É isso. Eu sou Rony de Jaru, participei já da Escola Nacional de Fé e Política, estou aqui na Diocese hoje nessa conclusão dessa etapa da 14ª turma da Escola Diocesana de Fé e Política, dando apoio, incentivo e conclamando que as pessoas que estão participando e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar, que venham fazer parte dessa experiência maravilhosa de conhecer a realidade, conhecer um pouco mais de Bíblia, da relação fé e política que a escola proporciona. É muito bom para a nossa vivência, para o nosso dia a dia na família, no trabalho, na escola, enfim, na comunidade, na igreja. É muito bom. Então, venho trazer minha solidariedade, meu apoio e meu incentivo a todos que não participaram, a parabenizar aos que estão participando e já participaram da escola também. Do Santos, sou de São Miguel do Guaporé, e gostei muito do estudo da Escola Fé e Política. Para mim foi glorioso e quero passar para os outros que eu aprendi. Eu não quero ficar só para mim, né? Tudo aquilo que a gente se deve aprender deve passar para os companheiros, para os outros colegas. Gostei. Zenildo Pereira dos Santos, do município de São Miguel do Guaporé, paróquia São Miguel Arcanjo, da Diocese de Guajará-Mirim. Bom, a Escola de Fé e Política é um marco na vida da gente, né? Quem passa por aqui não sai o mesmo. Só tem a agradecer, né, ao nosso grande pensador de tudo isso, né? O Dom Antônio Passamay, que está no patamar hoje diferente do nosso, mas que pensou e construiu. E a escola é sempre muito atual, os momentos que nós vivemos, né? Eu acredito que as pessoas que iniciaram lá em 1991 com aqueles sonhos, os anseios, a necessidade de ter uma escola como essa, são quase as mesmas necessidades de que hoje, e talvez hoje mais necessária ainda. Então nós tivemos alguém visionário que pensou essa necessidade do povo ter esse conhecimento, de debater a realidade que vive, né, com os pensamentos, né, elevado em Deus, mas os pés firmados na terra, no chão, nesse chão que a gente vive, e se pensar o que nós podemos contribuir para mudar essa realidade. As políticas públicas necessárias, a efetivação dos nossos direitos, das conquistas que nós obtivemos e que a todo momento a gente precisa estar lutando e gritando para não perdê-los. Essa etapa, por exemplo, nós discutimos a identidade do povo brasileiro. Quantas perguntas, quem somos, né? De onde viemos e para onde nós queremos caminhar. São inquietações que a todo momento são muito atuais e que nós só podemos chegar a essa resposta se nós fizermos isso através de um trabalho coletivo, coletivamente. Então fica aqui as minhas palavras, né, de agradecimento a toda essa equipe que trabalha na Escola de Fé e Política e uma mensagem para que todos continuem firmes
aí dando sua contribuição e levando essa mensagem de paz e esperança para um mundo mais fraterno, igualitário, onde prevaleça a justiça e a paz. Um conselho que eu dou, assim, que eu tirei para minha própria vida como experiência é: não tenham medo de participar, não tenham medo dos julgamentos, não fiquem esperando alguém incentivar. O incentivo, a iniciativa tem que partir de nós mesmos. A escola foi de uma grande valia para a minha vida pessoal, para a minha vida em comunidade também. Porque a gente, fácil não é, vem críticas, né, meu bem? Vem muitas. Muita gente apedreja, mas a gente vê que Cristo está ao nosso lado, caminhando com a gente o tempo todo, e quer que a gente se envolva nas causas sociais também, que a gente esteja, né, envolvido na comunidade, nas diversos meios da sociedade também, ocupando cargos políticos, seja em conselhos, são tantas coisas, tantas... Exatamente. E que às vezes a gente nem sabe que há conhece. tantas possibilidades de exercer a política que a gente não tem nem noção de quanta possibilidade temos, né? E muitas das vezes nós ficamos travados por medo do julgamento alheio, de dar a cara a tapa. Não tenham medo. Tá? Se joguem. Se lance e vai. Olá, jovem da Pastoral da Juventude, que quer ser um jovem cidadão sonhando com uma sociedade mais justa e fraterna, um Brasil diferente, que realmente quer ser cidadão. Veja se você não quer participar da nossa Escola Diocesana de Fé e Política, que prepara você para ser este cidadão ativo na nossa sociedade. Esta escola tem 6 etapas, ela começa nos dias 2 a 4 de maio deste ano, com o tema A Identidade do Povo Brasileiro. Quem somos nós, brasileiros? Em junho vai acontecer a segunda etapa sobre o ensino social da igreja. No ano que vem, 2 encontros, políticas públicas e o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. E no outro ano, finalizando, a 5ª etapa, exigências éticas para o agir cristão e espiritualidade e mística. É algo muito bom que realmente prepara você para ser um jovem cidadão de verdade. Veja com seus amigos se vocês não querem participar. Vocês são bem-vindos e são convidados. Fazemos o convite a cada um e cada uma de vocês para que se inscrevam e que convide mais pessoas. Vá às paróquias da sua comunidade, vá à paróquia do município em que você participa e manifeste o seu interesse em participar da escola também, e aí, junto ao seu movimento, o movimento de juventude que você participa.